Fala, meus lendários! We love you, baby. Always and forever. Bon Jovi. Manda um café para dar aquele gás para mais uma aula. Para no Bon Jovi aqui, né? Porque você sabe, senão no YouTube, ó, creu nos direitos autorais. Mas aí, como é que foi? Como é que vocês estão, meus lendários? Como é que foi aí depois da última semana? Depois da gente ter falado aí da técnica Pomodoro? Conseguiu aplicar? Fez lá aquele exercício que eu falei pra fazer da técnica Pomodoro? Então, se fez, ó, aí parabéns. Parabéns por você ter feito, né? Agora, se você não fez, eu acho que você vai ter que começar a fazer, porque a técnica que eu vou trazer hoje é uma técnica um pouco mais avançada aí, né? De organização, e vai utilizar as duas últimas aulas, né? Então vai usar a técnica 80-20, vai usar a Pomodoro, né? E essa técnica é um pouco mais elaborada. Então você provavelmente deve ter visto nas nossas últimas aulas aí, falando sobre produtividade pessoal, né? A organização de tempo, né? Que a gente vê ali primeiro falando sobre atividades, né, quais são as prioridades, né, então como selecionar suas atividades, prioridades que vão dar, dos 20% das suas atividades vão dar 80% dos seus resultados, né, 20% dos seus esforços vão gerar 80% dos resultados também, né, depois entramos aí na questão do Pomodoro, né, Pomodoro explicando aí como que você vai manter o foco para fazer essas atividades, né? Principalmente as atividades prioritárias que você já definiu, né? Pela regra de Pareto, né? E agora a gente vai entrar num novo método, um método chamado Getting Things Done, né? Ou do português, né? É a arte de fazer acontecer, né? Então, a abreviação é GTD, né? E a gente vai falar sobre esse método, né? Que é a arte de fazer acontecer, né? Então, é como que você consegue gerar produtividade, né? Organização do seu dia a dia e, principalmente, diminuir o estresse. Porque, como a gente já viu nas aulas anteriores, o estresse, esse sim, aquela peça-chave, aquele camaradinha... Ah, meu somzinho aqui tá dando problema. Vou desligar ele aqui. Pronto. Então, falando, o estresse, né? Ele é aquela coisinha, aquela maravilhosa benção, né? Situação que faz com que a gente, com o tempo, né, venha aumentar a ansiedade e possivelmente até desenvolver aí uma depressão, né? Porque ele é um estado inflamatório crônico do nosso corpo, ele mantém esse estado inflamatório crônico. Então, a partir do momento que a gente reduz o estresse, que esse é o grande objetivo, a gente consegue elevar a nossa produtividade, a gente consegue elevar aí a serotonina, a dopamina, enfim, todas as endorfinas que são boas para o nosso corpo e nos deixam bem-estar, né? Então, vamos começar aí nossa aulita. Vamos passar para o modo aula, beleza. E vamos começar aí com o método GDT, né? Que nada mais é do que significa get. Aí, eu já não sei escrever direito português. Vou escrever em inglês. Getting thing. Acho que é isso. Done. Então esse é o significado get thing done, né? É uma metodologia que ela vai permitir aí o que? Você ter o controle do seu dia, né? Então você vai ter o controle aí do seu dia a dia, né? Ela vai te permitir o que? Organizar suas atividades, né? E você também vai ter uma maior consciência eu não sei escrever acho que não tem esse S aqui não. Google, me ajuda. Como é que escreve consciência? Por favor. Consciência. Ah, tem sim, consciência. E você vai ter maior consciência aí, né? Das suas atividades, né? Da sua vida, né? Então, um grande objetivo desse método é isso, né? Cara, e quem foi o cara que trouxe esse método, né? Quem foi que criou esse método? Foi esse cara aqui, ó, chamado do David Allen, né? Então, David Allen criou esse livro em 2001. E me corrijam se eu estiver errado, não deixei nos comentários, mas se não me engano foi 2001 mesmo. Que ele lançou esse livro aqui, falando sobre criando o método GTD, né? E o que esse método, né, a filosofia desse método traz? Ele traz algumas coisas importantes, né? Então ele traz o quê? Uma clareza mental,
Nossa, porcaria. Uma clareza mental, né? Um espaço para pensar, né? Então, para você pensar. E além disso, consciência na tomada de decisões, como eu já disse. Consciência na tomada de decisões. Não, é com C, meu filho. Decisões é com C. Gente, eu sou tão burro. Não sou burro. Porque as palavras, elas têm poder. Mas eu sou tão, assim, distraído. Eu sou tão ruim em termos de dar aula, né? Na minha opinião. Que eu tenho uma colinha, claro, eu estudo pra poder dar, pra ensinar isso aqui, né, pra vocês. Claro que eu já apliquei na minha vida, mas eu ajudo aqui pra explicar pra vocês. Eu faço uma colinha mais aprofundada, estudar mais, porque a gente vai lendo os livros, aplica, né, no dia a dia, vai dando certo, e depois você vai aprofundando mais nisso aí, pra ensinar outras pessoas também, que isso é uma forma de eu aprender junto, né. E aí, eu tenho aqui escrito na minha frente, consciência de decisões, eu não sei fazer a paradinha. Não, tô tomando um café aqui. Enfim. Então, o livro ele traz muito isso, ele traz você desenvolver aí, né? Desenvolver uma clareza mental, que é extremamente importante, e já cansei de falar sobre a importância da clareza, você saber o que você quer fazer, né? Ele te traz aí um momento para você pensar, refletir, né? Sobre a sua vida, sobre a situação, como que está aí, e traz consciências nas suas decisões. Então, que aquilo que você vai fazer, né? Você vai estar consciente que você está fazendo aquilo por algum motivo, seja qual ele for, que seja importante para você. Tá bom? Eu não lembro o que eu coloquei. Coloquei como funciona o método. É isso mesmo. Então, mais uma coisinha que ele traz, né, que é importante, ele traz aqui o equilíbrio. Vai dar pra ver. Da vida. Ou seja, aquilo que eu já tinha falado na última aula, a harmonização, a harmonia da tua vida. A sua vida tem que estar em harmonia. Então, a partir do momento que você consegue controlar o seu dia a dia, né, você consegue ter clareza, você consegue ter consciência das suas decisões, você consegue priorizar aquilo que é importante, você passa a ter uma vida mais equilibrada. E se você tem equilíbrio, o que acontece? Reduz o estresse, né? Você não tem motivo para ter estresse, né? O seu cérebro entende que não existe esse motivo, porque você tá bem, você tá tranquilo, você tá consciente, você é dono, você tem controle da sua vida, você é dono da sua vida, beleza? E aí, eu trouxe aqui como funciona esse método, né? O GTD, né? Então ele traz duas etapas, né? A primeira etapa, que eu vou trabalhar com você, é a etapa do mindset. Porque não adianta nada eu trazer um livro, né? Trazer uma metodologia, ou eu também trazer uma metodologia, já falando da implementação dele, das passos que você deve seguir, que você vai tudo bem, se você não mudar a sua forma de pensar. Então isso aqui é extremamente importante, né? Acaba que esse tema ficou um pouco mais... meio bem batido aí, né? Mindset, porque muita gente começou a falar sobre esse tema, e teve muita gente que veio meio que fazer gracinha, zoeira de um tema importante, né? Que mindset nada mais é do que mind é controle, mind é mente, set é controle, programação, que é uma programação da mente. Então você tem que, para você começar a mudar, você tem que reprogramar sua mente em certos hábitos, em certas situações. Se você não consegue reprogramar, se você não consegue mudar, você aí não vai pra frente, tá? Então, só botar essa. Programação da mente. Então você precisa mudar o seu mindset, tá? A forma que sua própria mente funciona. E segundo passo, aí você vem para a método aplicado, né? Método. Aí já inicia o método aplicado, né? Que são 5 etapas. Que você vai utilizar esse método aplicado aí, né? O método tem assim. Então, essas são 5 etapas. Então, é importante que você entenda que aqui a gente vai falar sobre 2 pontos principais, né? Primeiro, como eu disse, o mindset, né? É uma forma aí da programação. E segundo, a gente vai falar do método aplicado. A partir do momento que você mudou o seu mindset, você mudou a programação da sua mente, né? Como funciona, para poder criar novos hábitos, criar novo estilo de vida, digamos assim, você vai ter maior facilidade para você aplicar aí essas 5 etapas do método GTD, né? Se você não conseguir fazer isso,
o que vai acontecer? Você vai tentar aplicar, vai dar certo no primeiro momento, vai passar um mês, você não vai estar mais aplicando, e você vai voltar na sua rotina anterior, porque o nosso cérebro, nosso corpo gosta de fazer o quê? Voltar aí para nossa zona de conforto. E esse momento que você tá, que é um momento estressante, que é um momento difícil, para o seu corpo é uma zona de conforto. Então, para você crescer, dói, tá? Dói um pouquinho, para você subir, elevar, você tem que mudar um pouquinho seu mindset, mudar um pouquinho sua forma que você vê a vida, a forma que você trabalha, para você ter maior aí produtividade e conseguir aplicar o método de forma consistente, beleza? Então, esse é o método 5 passos, né? Que eu vou falar um pouquinho de cada depois, tá? Mas eu trouxe aqui só para vocês entenderem de forma visão geral, né? Primeiro você tem um momento de captura, né? Então você vai pegar aquela situação, né? Vai analisar. Depois você vai ter o esclarecimento, como eu disse, analisar se aquilo é importante, se não é. Depois você vai organizar aquela atividade, né? No que deve ser feito. Depois você vai refletir se é aquilo ali mesmo, se tá certo, se vai para frente. Depois você vai para o engajar ou ação, né? Que é a execução. Na verdade é execução. Execução. Eu não sei escrever execução. Então, você vai pra a prática. Ai, ai. Vai pra prática. Prática. Isso eu sei escrever. Então você vai pra prática em si mesmo, que é aquela atividade que você vai mandar ver e executar ela. Beleza? Então é só pra você, só pra você ter um método. E aí a gente vai falar pra cada partezinha dessa daqui, ó. Eu vou explicar melhor e mais aprofundado para você, certinho? Então primeiro vamos aí para o mindset, né? O que o mindset traz? Ele traz quatro coisas importantes, né? Primeiro, você tem que entender, vou colocar aqui, primeiro, o cérebro, ele não foi feito para guardar informações, né? Então o cérebro, por mais que seja paradoxo, né? Essa informação, né? Isso, ele não foi feito para guardar informações. Ele foi feito para executar, né? É mais ou menos como se o nosso cérebro fosse uma CPU, uma placa de... eu falo CPU, mas não é CPU, é uma... Que CPU é dentro do... É como se fosse um processador. O nosso cérebro, ele é capaz de pegar informações, processar e dar uma resposta, um resultado, né? Mas ele não foi feito como uma memória. Ele tem memória, claro que ele tem. Mas ele não foi feito para agir como um dispositivo apenas de memória, né? E o que esse mindset traz para você? Que na sua memória, nesse espacinho curto que você tem aqui, né? Você deve guardar coisas, deixar para guardar coisas importantes, como algumas ideias. Ideias, projetos. Projetos, né? E algumas coisas que são importantes aí, tomada de decisão. Que são importantes aí que você vai ativar tudo isso aqui. Beleza, Bruno, então o que eu faço com as outras coisas, né? Que estão guardadas? Eu vou colocar as outras coisas tudo em listas. Em listas de aplicativos, app. Não deu. Então vou colocar aplicativos, vou colocar no meu PC, computador. Enfim, essas coisas. Então você vai pegar aí seu celular, né? Vai ter o notas ali, vai abrir, né? E tudo que você for lembrando... Desculpa. Então tudo que você for lembrando daquelas coisas que você vai fazer, você vai anotar, né? Você não vai usar o seu cérebro para guardar essas coisas. Ah, lembrou de uma coisa? Opa, lembrei. Guarda. Opa, lembrei de outra coisa? Guarda. Então é basicamente isso. O nosso cérebro, você tem que focar ele para ele ser um processador de alta potência, ou seja, tomada de decisões, ideias, criar ideias, projetos, essas coisas, né? E reservar essa memória, essa curta memória que a gente tem, essa pequenininha memória aqui, para coisas nesse sentido de importância, tá? Então essa é a primeira coisa, né? Você tem que saber. Nosso cérebro não foi feito para guardar informações, né? Você quer guardar informações? Guarda no aplicativo. Utiliza aí a tecnologia a seu favor. Guarde isso aí e reserve seu cérebro apenas para a tomada de decisões, tá bom? Então, primeira coisa importante. Então, toda vez que você tiver informação, o que você vai fazer? Lembre-se, abrir o aplicativo, são notas e anotar, tá? E esquece. Depois, um outro momento, um outro dia, você vai lá, vai abrir sua nota e vai lá, o que eu escrevi isso, o que eu escrevi aquilo, o que eu escrevi aquilo outro. Isso é o motivo de... agora a gente tem aplicativo, mas antigamente existiam agendas, né? Por que as agendas eram tão importantes, eram um auxílio? Por que pessoas, né, extremamente importantes aí, tinha uma secretária, um auxiliar que anotava tudo na agenda? Justamente para isso, para que ele pudesse liberar a mente dele, para não guardar informações e apenas utilizar para processar a tomada de decisões e ideias, criação de projetos, tá bom? Então é isso. 2. Nossa mente é como água, né? Essa
essa teoria aí foi partida aí das artes marciais, né? Não sei se você sabe, eu sou um grande admirador e já pratiquei karatê, né? Então eu gosto muito, mas muito mesmo de artes marciais. Fiz 11 anos de karatê, fui faixa preta, ainda sou, né? Porque eu não deixei de ser faixa preta. Apenas eu tô um período aí já grande, tempo, né? Sem praticar. Já deve fazer o quê? Vai fazer uns 9, 10 anos que eu não pratico mais o karatê. Por outros motivos, faculdade, enfim. Mas eu amo muito. Então, quando eu tava lendo esse livro, que eu vi isso, eu achei isso magnífico e é bom trazer essa teoria aqui pra nós. Então, nossa mente é como a água, né? E o que traz isso, né? Que a água, ela está sempre se adaptando, né? Então, por exemplo, você vai colocar uma água aí num jarro, né? Um jarrinho de água. Eu não sei escrever, né? Você vai colocar aí num jarrinho de água, né? Até ela preencher e aí o que vai acontecer? Vai derramar, né? Depois que você derramar, né, que você coloca até no topo, você vai observar que a água, ela vai tomar o quê? A forma do jarro. Tá vendo? Então, isso significa o quê? Que nosso cérebro, ele é adaptativo. Tá? Então, nosso cérebro, ele consegue se adaptar, ele consegue se desenvolver, né? E as nossas ideias também, né? Então, nosso cérebro, ele consegue fazer coisas, né? Mais coisas do que a gente pensaria que a gente poderia conseguir, né? Então, ele consegue se adaptar ao momento. E o que isso é bom e o que isso é ruim? Por ele conseguir se adaptar, a gente acha que a gente consegue fazer o quê? Várias coisas ao mesmo tempo. E lembra que eu falei sobre a teoria que eu aprendi com o Jerônimo do Pudim? Então, se você der atenção a isso aqui, e uma outra coisa chamar a sua atenção, o que vai acontecer? Grande parte de uma parte da atenção vai ficar de fora e a outra parte vai dominar a sua atenção. E aí, para você voltar a puxar a sua atenção de volta para aquilo que você acha que é importante, você usa o quê? Para voltar para esse estado, usa energia. E a nossa energia, o nosso tempo é limitado. Então, se a nossa mente ela se adapta ao momento, o que a gente precisa? A gente precisa colocar aí os nossos esforços e o nosso foco a fazer apenas uma coisa e não várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então sempre, todo momento, você vai ter situações aí que vai tentar te atrapalhar, mas aí você vai fazer o quê? Você vai se adaptar, sua mente vai se adaptar a focar e não ficar preocupando com vários problemas. Então você tá aí estudando e ao mesmo tempo pensando ali na conta de luz que tem que pagar, pensando no aluguel, pensando no seu pai, na sua mãe, pensando no namorado, parceiro, enfim, pensando no jogo que às vezes você jogou, enfim. Então você tem que fazer com que sua mente, entender que a sua mente ela é adaptável, ela é mole, ela é igual a água. Então, se você colocar o seu foco em várias coisas, então ela vai se dispersar em várias coisas. Agora, se você colocar o seu foco em uma coisa, você vai conseguir ter totalmente o foco naquilo que você precisa fazer em uma coisa apenas. A nossa mente, ela não é multiprocessador, ela apenas é uniprocessador, digamos assim. Então ela consegue processar uma coisa por vez, ela não consegue processar tudo de uma vez só, tá? Então, para você processar uma coisa, você vai deixar de ter foco em outra coisa. Então, se você está sentado para estudar e começa a pensar na bezerra que morreu, né? Você perdeu o foco, você não está processando aquilo que você tá querendo prestar atenção. Então, por exemplo, você tá ali lendo o livro e aí você tá pensando em outra coisa, quando você vê, você terminou de ler o final da página do livro, mas na verdade você vai ter que voltar tudo de novo, porque você não entendeu nada, você não prestou atenção em nada que estava falando, porque o seu foco não estava naquele lugar, beleza? 3. Então, esse é o mindset. Então, primeiro foi o quê? Todas as coisas que não sejam importantes a gente vai colocar numa agenda, num aplicativo e deixar no cérebro o espaço apenas para tomada de decisões, para processamento de coisas importantes. Segundo, nossa mente se adapta como água, né? Então, se você tentar fazer multitarefas, sua mente vai tentar se adaptar às multitarefas, mas ela não vai fazer nada direito, porque ela vai, sempre que ela tiver que fazer uma coisa, ela vai tirar o espaço de outra coisa. Então você tá achando que tá fazendo muita coisa, mas na verdade você tá fazendo nada. Essa é a realidade. Foca sua mente num período, num objetivo só, e depois você transfere para outra coisa, tá? Então, dois princípios. Terceiro, mindset, são acordos internos, né? Então, o que é essa terceira ideia? O livro ele defende o seguinte, né? Que a melhor forma da gente manter engajado na tarefa, né? É tentar retirar ela da cabeça, né? Fazer um acordo, né? Vamos retirar. Quando a gente faz isso, a gente ganha perspectiva, né? E a gente tem mais consciência sobre aquilo que ainda deve ser feito e porque algo está sendo realizado. Ou seja, você vai entrar com consenso aí no seu cérebrozinho, né? Então, você tem lá atividades. 4 atividades para você ser feito, né? E aí, o que você pode fazer? Você vai fazer o seguinte, olha, eu vou fazer essa atividade e as demais eu vou alocar numa lista. Essa vai pra cá, essa vai pra cá
e essa vai pra cá. Porque aí o que acontece? Com esse acordo interno, você fala, eu vou fazer uma atividade e as demais eu vou colocar na lista. No momento que você tá fazendo essa atividade, e aí vem lá tentar te atrapalhar, tentar vir com várias ideias, o que você vai falar? Não, opa, não é momento de pensar em outras coisas, eu vou adicionar tudo na minha lista, né? Então vem uma ideia aqui, ó. Uma ideia que na hora que você tá fazendo, falou, não. Eu venho cá, adiciono ela na minha lista de atividade e volto a fazer. É bem provável, tá? Que isso aqui, depois ali de uns 5 minutos você começar a fazer a atividade, 5 a 10, por exemplo, você vai ter uma lista lotada de coisa pra fazer. E aí, sua mente não vai te atrapalhar mais. Acabou tudo que ela tava pensando, naquele momento você parou, tudo que ela tava pensando que você tinha que fazer, você foi adicionando tudo na lista, né? E aí agora você vai ter um momento pra você ter o foco pleno, né? Na sua tarefa que você tem que fazer, e o seu cérebro não vai te distrair, não vai te atrapalhar mais nessa situação, tá bom? Então você faz o acordo interno com você, né? Que é o seguinte, quando eu focar numa atividade, tudo aquilo que for aparecendo durante eu sentar, ver aquela atividade, eu vou adicionar onde? Eu vou adicionar aqui, ó. Eu vou adicionar na minha listinha, né? E vou adicionando. Tô lá, começando a fazer atividade, falei, tem que pagar aquele boleto. Vou lá na minha lista, abro o aplicativo, vou na minha agenda, pagar boleto. Beleza. Aí depois você tá fazendo uma coisa, tinha que fazer aquele trabalho lá de citologia. Nossa, peraí, vou lá no trabalho de citologia. Aí você começa a estudar de novo, você, tem que ligar pra minha mãe. Ligar pra mãe à noite. Aí você tá fazendo uma coisa, tem que lavar a louça em casa. Na hora que chegar eu tenho que lavar a louça. Aí eu vou lá, coloco lavar a louça. O que vai acontecer? Você liberou espaço aqui da sua memória. Você vê que é uma coisa ligada na outra. Então você liberou espaço, jogou tudo pra agenda, né? E aí você vai ter o poder de quê? Agora manter o foco e o processamento do seu cérebro. Beleza? E por último, ele traz aí uma quarta ideia, um quarto mindset, que ele faz o seguinte, sobre a perspectiva ampla e detalhes práticos. O que é isso? Ele fala que você precisa pegar o equilíbrio entre as metas mais importantes, então para próprios de vida, objetivo, essas coisas, e execução prática, tá? Então você vai ter aqui, ó, uma lista com tudo que você tem, seus objetivos, meta. E dessa lista, você vai dividir em listas menores. Tá? E que dessas listas menores você vai adicionar aí nessa, aqui é meta, aqui são divisões das metas e aqui vai ser suas atividades diárias, tá? E aí você vai conseguir complementar essas atividades diárias. Então tudo você pensa no amplo. O que ele está falando? Ele vem do amplo, do geral. No geral, você vai conseguir dividir em atividades menores, né? Que vai ali. E aí, a partir das atividades menores, você vai conseguir dividir em atividades diárias, né? Então o que ele está falando? Que para você ter o equilíbrio, para você conseguir fazer, você tem que estar tudo entrelaçado, né? Então suas metas em todas as áreas que você tem, você vai juntar na lista, você vai dividir, depois você vai dividir nas suas áreas do seu dia a dia para você fazer, né? Você não vai tirar um dia apenas só para fazer uma coisa. Sim, você pode fazer isso, mas não é todo dia só estudo, não é todo dia só estudo. Você também tem que separar dentro daí das suas atividades diárias, um momento de lazer, um momento de estar com a família, um momento de assistir um Netflix, um momento de estar com parceiro, enfim. É mais ou menos essa é a perspectiva do mindset que o livro traz pra gente. São 4 coisas importantes, né? Primeiro, nosso cérebro não é para guardar, é só para processar. Segundo, nosso cérebro é adaptativo, então ele vai, se você deixar, ele vai se adaptar a multitarefas, só que a gente não é feito de multitarefas, é apenas unitarefa, então você tem que saber focar nessa unitarefa, tá? Terceiro, criar aí acordos, né, pessoais entre o seu cérebro, para que ele não vire multitarefas, ele só tenha única tarefa, e tudo que vier de lembrança, essas coisas, você vai colocar numa lista, né, deixando o seu cérebro apenas para processar aquilo que você está focado no momento. E quarto, aquilo que você vai fazer, né, que você tem metas, perspectivas, essas coisas, tudo tem que entrar em um equilíbrio, você tem que dividir em várias atividades, e essas atividades de forma geral, que vai englobar suas atividades diárias, certinho? Beleza, então as etapas do GTD na prática, né? Então a primeira coisa é capturar, né? E o que é capturar? É você pegar assuntos, né? Coisas que são importantes aí pra você como forma-chave, né? Então você vai pegar assim, como que eu posso falar, né? Porque eu apliquei isso aqui no meu dia a dia, já tava um pouco diferente, né? Mas vamos fazer assim, você vai ter lá, você vai fazer uma lista, né? De tudo que você teria que fazer. E nesse momento, você vai olhar essa lista e vai ver todas as suas atividades. Então, de onde você vai tirar isso aqui? De onde você vai tirar essa lista? Você vai tirar a sua lista, né? Sei lá, do seu WhatsApp, que são atividades que você teria que fazer, né? Você vai tirar, sei lá, às vezes do e-mail, que chega lá suas contas. Vai tirar do próprio cérebro, da mente. E você vai criar essa lista
aqui com várias coisas para você fazer, tá? Então, primeira coisa, você vai capturar tudo que você tem, tudo que você deveria fazer, tudo que você coletar, você vai puxar, né, para essa lista, beleza? E aí, a partir desse momento, você vai começar a ter clareza, né, e entender mais sobre a sua vida, né? Então, você vai ter clareza aí sobre tudo que você tem, todas as atividades que você deveria fazer, tudo que você tem que fazer. Então, o primeiro passo é capturar, é pegar de todas as fontes, né, tudo que você precisa e criar essa lista aqui para você executar essas atividades, tá bom? Segundo passo, você tá com essa lista aí, né, e aí você vai observar os itens. Então tem lá, sua lista, vários itens, né, e aí você vai observar nessas coisas, você vai fazer a seguinte pergunta: eu tenho que fazer alguma ação? Tudo isso aqui que eu peguei, todas essas atividades, tem alguma que eu tenho que fazer uma ação? Ou seja, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa? Então, se você falar que não, você vai adicionar ela onde? Você vai colocar ela, jogar fora. Então é uma atividade que não tá lá como atividade, mas não tem objetivo, né? Você pode adicionar, talvez, algum dia eu faço isso aí. Ela não é importante agora, algum dia eu faço. Ou simplesmente não tem referência, eu vou arquivar. Então, beleza. Então você vai jogar, você vai tomar a decisão de uma dessas três coisas. Então você tem lá uma atividade. Vamos colocar assim. Como é que eu posso dar um exemplo mais prático para você entender da aplicação disso? Toma água enquanto eu penso aqui. Vamos dizer que você tem que... Você vê lá na sua lista das atividades, né? E aí você observa que dentro dessa lista tem um negócio lá que é, sei lá, você lembrou que tinha que comprar um presente de Natal. Uma coisa aleatória, né? Mas naquele momento você tem que tomar alguma ação pra isso. Não, Natal, a gente tá ainda meio do ano e tal. Então, vou colocar como arquivar. Ou mesmo eu coloco aqui como algum dia eu faço, deixo mais pra frente. Talvez eu faça, talvez eu compre, não sei, né? Vai ver como é que vai fazer. Então, você observou uma outra coisa. Você falou assim, cara, eu tenho que estudar, né? É uma atividade que eu tenho que fazer, uma tarefa, é uma ideia, é alguma coisa importante aí que eu vejo, sim, eu tenho que tomar uma ação por agora, nesse momento. Então nisso você vai observar se aquilo ali, você vai colocar ele como um projeto, ou você vai fazer assim, faça agora. Nossa, horrível. Faça agora, ou não, vou delegar, ou vou agendar. Ou eu vou colocar lista de afazeres. Não vou fazer nada agora, mas eu vou ter que fazer. Mas, dá pra ver? Dá. Mas eu vou ter que fazer algum dia aí, né? Que devem ser feitos, mas às vezes não tem uma data específica aí pra fazer, tá? Então, por exemplo, melhor, né? Nesse caso, no caso do presente, né? O presente de aniversário, isso aí eu colocaria uma lista de afazeres aí, tá bom? E não teria uma ação, né? Então, por exemplo, algo que você não teria ação. Cara, agora me fugiu, eu já apliquei esse negócio, mas a maioria das vezes eu sempre falo sim, então eu jogo pro sim. Agora pro não, esqueci, viu? Não. Até o final eu lembro disso aí, tá? Então é basicamente isso, né? O esclarecer, você vai pegar essa atividade que você juntou nessa lista, você vai pegar uma atividade e falar, tem que fazer uma ação ou não? Tem que fazer sim, vou classificar no que eu tenho que fazer. Se colocar não, eu vou classificar o que eu tenho que fazer. Talvez eu faça, por exemplo, lembrei. Vou pular de paraquedas. Nada a ver, né? Pular de paraquedas. Tem que fazer alguma ação agora? Tem que fazer alguma coisa? Não. Então, quem sabe eu coloco ali, em algum dia eu pulo de paraquedas, né? Então, não vou gastar meu tempo, ficar pensando em pular de paraquedas, ficar, por exemplo, vendo vídeos no YouTube, como é que vai pular de paraquedas, senão eu não tenho perspectiva de fazer isso por agora, tá? Por esse ano, por exemplo, por esse semestre, por esse mês. Então, eu vou deixar ali agendado. Ou, por exemplo, uma ideia que eu já tive, né, que eu já pensei, participar do rally, né, e hoje em dia eu já não tenho mais esse pensamento, então o que eu faria, hoje se eu fosse fazer, eu ia buscar, lembrar, eu falei de rally, então eu jogaria no lixo, porque não tem interesse pra mim, tá bom? Então é basicamente isso, se não tem ação, se não tem alguma coisa, você pode arquivar, né, ou arquivar também, ou você simplesmente se for sim, você vai selecionar isso aí, tá bom? Então como eu trouxe aqui, só um exemplo pra vocês, né, então... Você tem aquela atividade, qual que é a demanda da ação? O que você vai ter que fazer? Você tem que fazer essa ação agora? Se for sim, você vai fazer, você vai ter que fazer na hora, você pode delegar, por exemplo. Cara, eu tenho que ir limpar a casa, né? Então é uma ação que eu tenho que fazer. Eu posso fazer agora, ou eu posso delegar. Como é que eu vou delegar? Contrata aí uma ajudante, né? Uma pessoa que trabalha, que usa isso em casa, e vou lá e delego pra ela. Então eu posso delegar essas atividades, né? Eu posso adiar também. Não, deixa mais pra frente.
eu tenho que limpar a casa, mas hoje eu não vou limpar, sei lá, daqui 2 dias, né? Ou eu posso, a partir disso, criar um projeto e esse projeto mandar pra frente. Por exemplo, gravar aula. Gravar aula está dentro de um projeto bioeducacional de ajudar as pessoas a combater, principalmente os acadêmicos de medicina, combater a ansiedade, enfim, é uma demanda. Então essa daqui, que é gravar uma aula, está dentro de um projeto que acabou caindo aqui dentro do Faça na Hora, tá? Não foi no Faça na Hora não, porque eu planejei e tal, tirei o dia pra isso, então tô no meu período aí pra fazer essas gravações, tá bom? E aí, se não, essa ideia, sei lá, essa tarefa, essa informação pra mim não tem mais relevância, eu vou jogar no lixo, ou vou incubar, ou vou deixar ali como arquivo, só uma referência mesmo. Então, por exemplo, tinha vontade de ir pra Força Aérea, né? Agora está só como referência, né? Não tem como mais, não tem idade, não tem porte físico, né? Que é mais importante, beleza? Então, primeiro passo, você vai recrutar todas as informações, tudo que você tem. Depois de recrutar, você vai avaliar cada informação que você tem, se demanda alguma ação ou não. Né, essa parte de esclarecer. Agora a gente vai organizar. Então, dentro daquelas ações, né, que você trouxe, que era importante para você, você vai, você falou que tem que fazer alguma demanda, você vai conseguir organizar ela em algumas situações. Por exemplo, vai pelo grau de importância e de urgência. E aí eu te falo lá na primeira aula, na primeirinha aula, eu falei sobre essa matriz, né? Sobre a importância e a urgência. Se é baixa importância e se tem baixa urgência, às vezes eu posso eliminar essa atividade, né? Não tem que fazer ela, né? Agora, se ela é importante, mas ela não tem urgência, eu não tem que fazer agora, eu posso agendar ela, né? Eu posso falar assim, não, é importante, por exemplo, tem que gravar um vídeo, é importante, mas eu não tenho que fazer agora, então eu vou agendar para daqui 2 dias, 3 dias, ou um dia específico para mim gravar o dia, que foi assim que eu fiz, por exemplo, hoje, tá? Agora, se ela é urgente, mas pouco importante, às vezes eu posso delegar essa ação, por exemplo, limpar a minha casa, né? Às vezes é urgente, mas ela não tem muita importância pra mim, ela não tá no meu grau de importância, não vai trazer benefício, é uma coisa que eu tenho que fazer, não tem como, tem que limpar a casa, né? Não vou viver na sujeira, então eu posso delegar isso aí pra uma ajudante, uma diarista, uma funcionária aí da área de limpeza domiciliar, né? Agora, se é uma coisa muito importante pra mim e eu tenho que fazer extremamente urgente, isso não dá pra deixar pra depois. Então esse eu vou fazer agora, tá bom? Então você vai, dentro das suas atividades que deve fazer alguma ação, né? Você vai analisar isso, se deve fazer agora, você pode agendar, se você pode delegar pra uma outra pessoa fazer, ou se você, mesmo se não é urgente também nem importante, você vai excluir essa atividade, né? É uma forma de você priorizar, né, as atividades que são importantes aí na sua vida, organizar elas de forma de critério de importância, tá? Depois disso a gente vem para a parte de refletir ou revisar, né? Então nessa parte você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma atividade semanal, ela é da semana que vem, né? Então você vai sentar, né? E vai começar a revisar semana que vem não, desculpa. Você fez as atividades aí da sua semana, então vai chegar, sei lá, domingo, aí você vai começar a refletir essas atividades, quais atividades você tem na sua lista. Quais são importantes, quais não são importantes, né? Se tem que fazer essas atividades mesmos, e quais aquelas que eu vou fazer na semana que vem. Então você vai pegar, semana que vem, você tem uma lista de atividades, né? Aquela listinha que tudo que veio na sua cabeça, você foi jogando lá, né? Então você jogou lá naquela semana, e aí você vai observar o quê? Você vai observar aquilo que é importante, né? Então a atividade 1 eu vou fazer, atividade 2 eu vou delegar, atividade 3 eu vou agendar, atividade 4 não precisa, eu vou eliminar, e assim por diante. Ou seja, o que é refletir? É nada mais do que organizar a sua lista de atividades semanal. Então, tem que fazer as atividades, tem uma lista de atividades para fazer. O que é aquilo que eu vou organizar? Não, tem que fazer. Então, essa tem que fazer, segunda-feira, não tem como. Segunda-feira, atividade 1. Pô, não, atividade 2, eu vou, que é limpar a casa, eu vou deixar pra fulana, vou pagar, ela vai lá e vai limpar minha casa. Atividade 3, não, isso aqui eu posso fazer na terça-feira, então eu vou agendar, terça-feira. A outra atividade, quarta-feira. Outra atividade, quinta. Outra atividade, sexta. Outra atividade, sábado, sei lá, entendeu? Então você vai agendando suas atividades. Então, toda semana, todo final de semana, né? O nome já fala, final de semana você vai ter a sua lista de atividades que você vai fazer, porque durante a semana não vai parar, vai vir várias ideias e você vai adicionar lá naquela sua listinha, no seu bloco de notas, na sua agenda, né? De tudo que você tem que fazer, você vai sentar, vai tirar essas ideias, esse formato dessa semana, vai refletir e vai agendar, linkar aí todas as atividades da semana que vem que você tem que fazer. Beleza? Então você vai refletir e organizar. E a partir disso, você já tendo então sua lista de segunda, terça, quarta e assim sucessivamente, né? Então você vai ter lá todas as suas atividades, atividade 1, 2, 3, 4 e assim, 1, 2, 3, 4 e assim, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aí você vai justamente executar. Você vai começar a sua semana já com todas atividades mais ou menos diárias que você tem que fazer, né? Então aí você já vai, opa, fiz essa atividade, opa, fiz essa, não deu essa atividade aqui, atividade que 4 não fez, o que eu vou fazer? Ela vai ser a primeira, e amanhã, no dia seguinte, opa, fiz, aí depois fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta, beleza, fechei, na quarta eu vou fazendo as atividades e assim vai, entendeu? Então, a última etapa é justamente engajar, é fazer, colocar um método em prática, tá?
Então a gente tem aí os 3 tipos de atividades, né, que você tem que fazer, você tem que lembrar, né? Então, quais são os 3 tipos? Você tem aquelas atividades não planejadas. Quem são essas atividades não planejadas? Pô, você tinha que fazer alguma coisa, e aí você já tinha programado a sua semana e tal, e uma pessoa passa mal da tua família, né? Então são atividades que você não tinha programado, você vai ter que ir lá fazer, né? Então, são atividades com urgência, que você vai ter que simplesmente ir lá fazer essas atividades. Então são atividades não planejadas, tá? Então você tem que saber que isso existe, isso vai existir, e que você, se elas são urgentes e não estão planejadas, você vai ter que se desdobrar em algum momento, vai ter que tirar um momento para fazer esse tipo de atividade, tá bom? O segundo tipo de atividade que a gente tem, que já são as planejadas. Então as atividades são planejadas, é aquelas que você já tinha lá da sua listinha, né? Que você já programou os dias que você ia fazer, de segunda a sexta. Então essas são atividades a serem planejadas, né? Que já tá tudo certinho durante a semana. Então você tem atividade de segunda, a de terça, a de quarta, e assim vai. E a gente tem as atividades a serem definidas, que são justamente a sua lista. Então a sua lista tá cheio de atividades que você fez lá, que você, suas ideias, tudo que você colocou em ordem, são atividades a serem definidas. Você observou, tem que fazer alguma ação? Sim, tem que fazer. Então, se tem que fazer, vai para essa lista. E através dessa lista você vai organizar suas atividades, né? E aí, se acontecer alguma atividade não planejada, você que é urgente, você vai ter que encaixar aí no seu horário, e alguma atividade que ficou para fazer por causa da urgência, você vai deixar pro dia posterior. Se tiver como deixar pro dia posterior, você vai deixar pro dia posterior. E aí, entendendo esses tipos de atividade, o que isso vai te dar nessa metodologia? Isso vai te dar uma coisa chamado produtividade. Por quê? Porque você vai saber quais são você vai ter clareza, né? Você vai saber quais são as atividades importantes na sua vida, né? As que tem que ser feito, tá? Então elas precisam de alguma ação. Você já vai ter planejado os dias que elas vão ser feitas, e as que não tiver planejado vai estar na lista de espera para que toda semana você organize as suas atividades, para você adicionar essas atividades, certinho? Outra coisa, a gente precisa dos níveis, né? Então tudo que a gente faz, a gente tem um nível, né? Então qual é o nível da metodologia? Então a gente começa a uma escadinha, né? Aí, então a gente tem os níveis. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 ou mais níveis, né? Eu acho que vai ser 6. Então, complementar aqui. Então você vai começar aí pelo nível 0. O que é o nível 0? O nível 0 é justamente você, o que é o objetivo? Colocar a vida em ordem. Você vai observar que no nível 0 você vai ter um monte de atividade de urgência. Porque como você não tinha organização, você foi deixando e só vai fazendo todo dia as urgências. E a partir desse momento você vai terminar de fazer as urgências, né? E aí você vai começar a organizar a sua vida aí, colocando o quê? Colocando em prática os 5 passos aí pra você conseguir colocar em ordem a sua vida, né? Você vai continuar ainda na primeira, segunda semana, no primeiro mês fazendo um monte de atividade urgente? Vai, tá? Você vai continuar fazendo aí. Mas você também vai começar a fazer atividades aí planejadas. Nesse momento, você já vai pro nível 1. O que é o nível 1? É o nível 1 que você já começa com seus projetos. Porque você já parou de fazer só as atividades que são, como se diz assim, atividades que são urgentes, né? E você já começa a ter alguns projetos, então você começa a organizar a sua vida, né? Então você começa ali, por exemplo, saber algumas coisas que você tem que fazer, vai colocando coisas importantes que não são urgentes no seu dia a dia, beleza? Depois você vai pro nível 2. E o nível 2, você já começa a ter foco. E aqui, nesse momento que você começa a ter foco, você começa a conseguir dividir as áreas. Então, a área da faculdade, a área da família, a faculdade aqui, família. Aí você começa já a criar projetos, você começa a expandir vários projetos, né, digamos assim, você começa a ter foco em várias coisas. Então, na sua espiritualidade, coisas que vão fazer você evoluir, tá bom? O próximo nível, que é o nível 3, você já começa a ter, criar objetivos aí de 0 a 2 anos. Por quê? Porque aí você já consegue então, criar objetivos de pequeno alcance, né? Porque sua vida vai estar organizada, você vai ter projetos encaminhados aí, né? E você já vai pensar, olha, como eu já estou fazendo, eu já consigo ver coisas que eu faço hoje, que pode me dar resultados futuros, né? Como eu consigo ver resultados futuros, eu consigo planejar o futuro. Né? Então, por exemplo, você já consegue observar uma coisa bem que o pessoal faz, né? No internato, quando você entra no internato, você vai começar a estudar aí o quê? Um medcurso, né? Um medcel, um medway, tinha um outro também. Acho que é Copfy, alguma coisa assim.
Então você já vai começando a fazer projetos futuros de 2 anos, ou seja, você entrou no internato, você tem 2 anos aí, né? Então você vai conseguir aí, que você quer passar na residência, então você consegue planejar o seu futuro aí. É possível fazer isso antes? É. A partir do momento, por exemplo, como eu falei, que você, por exemplo, em 2 anos eu vou conseguir 20 horas complementares. Então você já consegue, se as coisas estiverem organizadas, tudo certinho, você consegue aí, por exemplo, em 2 anos, conseguir aí, sei lá, 200 horas complementares, 300 horas complementares, 400 horas complementares no seu começo da faculdade aí, pra não te atrapalhar mais pra frente com essas atividades, beleza? O nível 4, e aí você já tem de 3 a 5 anos, já consigo fazer planejamento. Mas Bruno, como? Você vai conseguir, né? Então, por exemplo, a partir do nível 4 você já consegue pensar, né? Por exemplo, quando você estiver fazendo faculdade, quando você estiver fazendo residência. Então você já tem um projeto assim, ó, quando eu estiver fazendo residência, eu vou ganhar X. Né? Então, pensando nisso, eu já estou organizado, eu não estou gastando mais do que eu devo, às vezes sobra um dinheirinho no final do mês, eu posso investir esse dinheiro, porque esse dinheiro, em 5 anos, em 4 anos, por exemplo, 4 anos, vai me ajudar a sustentar durante a residência. Então eu vou poder ter uma vida melhor durante a residência. Então é um exemplo que eu estou te falando. Você já vai estar num nível que você já consegue fazer um planejamento de 5 anos. Para você chegar no nível 4, você já tem seus planejamentos de 2 anos, você já está com foco, sua vida está em ordem, você já tem vários projetos aí futuros, tá? E o nível 5, esse 5 aqui é o grande objetivo. Que é o objetivo que? De propósito. Propósito de vida. Então você já começa a ter uma visão diferenciada. Você não é mais uma pessoa perdida que vai fazendo as coisas aleatórias, né? Você vai fazendo o quê? Pensando aí no seu propósito de vida, naquilo que você quer atingir. Você tá muito além do que só fazer uma residência, do que só ganhar dinheiro, você quer algo a mais. Então, em termos de ajudar, os seus projetos, né? Aqui, ó, você já vai ter projetos muito mais elaborados, né? Que vai estar conforme o teu propósito de vida, conforme os seus valores, as suas áreas. Você já vai conseguir trabalhar bem para conquistar os seus sonhos. Então, assim, o que eu tô te trazendo aqui não é pra te deixar preocupado, tá? É só pra te mostrar quais são os níveis que você vai seguindo quando você vai conseguindo praticar essa metodologia, tá bom? E o grande objetivo é chegar aqui, né? Chegar aqui, ó, no 5, né? No propósito, quando você já tá tudo alinhado, que é propósito de vida. Você vai fazer isso hoje? Não. Você vai fazer isso amanhã? Não. Você vai fazer depois da manhã? Não. Você vai fazer isso com o tempo. Com o tempo, tá bom? O que eu quero, pra mim, primordial é só isso aqui, ó. Você conseguindo colocar sua vida em dia, né? E já conseguindo ter o estágio 1 e quem sabe que o 2 esse ano. Já tá ótimo. Porque no estágio 2 ali você já vai ter foco. Você não começa a pensar daqui 2 anos, daqui 5 anos, não. Só no estágio 2, mantendo foco. Pensa ali nas suas atividades semanais, no máximo ali no mês. Nossa, esse mês que vem já dá pra me planejar isso, aquilo, né? Você viu ali um cartaz, por exemplo, de um congresso que você queria participar aqui em outro lugar. Então, daqui 2 meses você já consegue se planejar, consegue comprar as passagens aéreas, já consegue conversar com os professores pra você ir, ficar 2, 3 dias lá, né? Avisar os colegas que vai faltar. Você vai planejar todo o seu dia, você vai parar o seu tempo e nada disso vai te prejudicar futuramente, né? Quem sabe você já vai ter estudado a matéria antecipadamente, que ia ser no dia, então quando passar, você foi lá pro congresso, voltou, você não vai estar perdido, entendeu? Você não vai deixar isso pra depois, você já adiantou, você vai estar tranquilo, você não vai ter que, por exemplo, recuperar esse tempo perdido na hora de estudar pra uma prova, tá? Então, você colocando a sua vida em ordem, fazendo já alguns projetos e mantendo foco, cara, isso tá ótimo, nesse período tá ótimo. Mas primeiro de tudo, isso aqui, ó. Vamos colocar nossa vida em ordem, tá certo? Esse é o nosso grande objetivo. E como sempre, né? A gente tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? Quais são os pontos positivos? Pontos positivos, a gente consegue esvaziar a mente. Então, a gente consegue liberar espaço, tá? Da nossa mente, essa metodologia, pra a gente manter o foco no nosso cérebro apenas na parte de processamento e tomada de decisões, né? E o resto, o que a gente faz? A gente vai adicionar numa lista. E adicionando essa lista, você tem aquilo que é importante, que é o controle. Controle da sua vida. Então, esse é um ponto positivo, né? Que é inegável, que o David Allen, né, que trouxe isso aí pra gente, tá? Qual é o ponto negativo? Né? Um dos pontos negativos. Por exemplo, o livro ele é de 2001, né? E se você for analisar outras metodologias, né, a gente pode dizer que está um pouco defasado, né?
quer dizer que tá defasado, não quer dizer que não serve, tá? Quer dizer que pode ter outros métodos melhores aí, né? Tô trazendo isso hoje, tá? Então, com certeza, sim, tem outros métodos melhores, né? Tô trazendo isso porque isso é muito bom, na minha opinião, mas é uma coisa que você dá pra fazer aí no seu dia a dia, né? Então, dá pra você trazer essa, como se diz, essa metodologia aqui antiga pros dias de hoje e começar a aplicar pra gente ter esse aqui, controle, né? E organização. Organização. Então ele é muito bom para você começar, para você ter controle. Outro ponto negativo é justamente o controle, que é a organização. Né? Que aí você acaba fazendo o quê? Você tem que organizar e controlar tudo da vida. Isso às vezes pode ser um pouco chato, tá? Isso no longo prazo acaba sendo um pouco chato nessa organização, essas coisas, tudo que você vai fazer tem que ver se está encaixado no seu horário, se vai dar certo. Mas se você conseguir aí fazer um planejamento e saber que nada, tudo encaixadinho, o livro traz de forma que fica tudo mais rígido, né? Mas se você conseguir ter mais flexibilidade, né? Você consegue ter controle e organização de vida sem você ficar engessado, entendeu? Lógico que vai aparecer, como eu falei, as atividades ali que são que não estão nem listadas, são as atividades urgentes, né? Que aconteceu, e aí você vai ter que se adaptar, né? Adaptar a vida. Então esse é um ponto negativo que, na minha opinião, o livro traz, né? Primeiro que é uma metodologia mais, entre aspas, antiga, a gente tem algumas melhores, claro. E acaba que a vida fica muito engessada. Se você for no pé da letra do livro, você faz tudo engessado. Pra você ter o controle, 100% controle da vida, é uma coisa que a gente não consegue ter 100%, né? Mas, na minha opinião, pra princípio, pra começo, como eu disse ali, ó, pros 3 primeiros níveis aqui, ó, eu creio que é muito, muito, muito bom. Claro que para os outros níveis aí, sim, igual eu disse, longo prazo, ele pode ficar um pouco meio maçante, né? Mas para os primeiros níveis, para você começar a organizar a sua vida, claro, isso aí já é excelente. Depois que você organizou, você pode usar outras metodologias para desbancar isso aí. O princípio é a gente organizar e reduzir o quê? Reduzir a ansiedade, tá bom? E aí, por último, eu queria trazer algumas ferramentas aí, antes da gente fechar, que você pode utilizar aí, né? Então eu trouxe aí o Trello. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Trello, né? E se você observar aí, você vai ter o Trello te permite criar esses cards, né, de forma online, né, e do site que eu peguei aqui, ela trouxe essas coisas, né, que são aquela base da ferramenta, né, não lembro se você, acho que você lembra, né, que a gente colocou aqui, que são as coisas importantes, né, que daria pra você colocar aí, né, aquela que você precisa de uma ação. Então você tem que, no primeiro, todas as atividades concluídas, né, então tudo ali que foi concluído, você vai colocar. O inbox, que são coisas que você teve, dicas, coisas que são úteis para você, tá? Você pode colocar em inbox. Projetos, então todos os seus projetos que você acha que é importante, que você tá fazendo. Então você vai escalar primeiro com um projeto de organizar a sua vida aí na relação acadêmica, aí com o futuro você vai abrir um outro projeto para organizar a sua vida espiritual, sua vida familiar e com tudo para fechar todos os vários projetos da sua vida, tá? Várias áreas. Aí você vai ter essa semana, que é aquilo que eu falei da organização da semana, né? Que você teria que fazer, o que você vai fazer hoje, né? Então você vai puxar o cardzinho dessa semana pra hoje, digamos assim, sua lista, e de hoje você vai puxar o card aqui pro agora, né? Que é o que você vai fazer nesse momento, e aí você vai usar aquele até atrás, a técnica Pomodoro, né? Pra você utilizar aí, tá? Pra você ter foco, e aí você terminou essa atividade, você vai jogar as atividades aqui pra tabela concluída, beleza? Então sua mente não é uma mente, um lugar pra você ficar armazenando todas essas coisas aqui, né? Por isso que a gente tem aí esses aplicativos, por exemplo, o Trello, ele consegue te ajudar nessa organização de atividades aí que você vai fazendo, né? Tudo que você tem que fazer semana, hoje, depois o agora, que você vai fazer agora, os seus projetos, seu inbox, né, que você acha importante, dicas, essas coisas, e suas atividades concluídas, beleza? Então esse é o Trello. E esse aqui é um outro que eu gosto bastante e que eu uso, tá? Que é o To Do Isto. Aplicativo, tá? E você consegue, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Como que você pode organizar, na minha opinião, é melhor um pouco do que o Trello, porque ele permite você montar um calendário, tá? E é isso que é o mais bacana, né? Além de você permitir montar o calendário, você vai selecionando os dias das suas atividades, né? Ele te permite, por exemplo, você dividir nos projetos, então que você tem vários projetos do dia a dia, projeto pessoal, enfim, que você tem que fazer, né? Grau de importância, então essas cores aqui, ó, a importância 1, isso aqui é a importância 3, importância 1, importância 2 das atividades, então você consegue fazer suas atividades conforme a importância, você consegue, por exemplo, colocar o horário dessas atividades que você vai fazer, tá vendo? Então, isso é bacana pra caramba, e você consegue dar o checkzinho quando você termina, você faz aqui, ó, você dá um checkzinho aqui, ele limpa essa atividade do seu dia, e você consegue ver no final aqui, ó, a sua produtividade do dia, então é produtividade de atividades que você fez, tá bom? Por exemplo, aqui ele fez 2 atividades de 5, que é a meta dele, ele consegue definir a meta de quantas atividades por dia, quantas atividades semanais, né? Se ele atingiu, se ele não atingiu. Então você consegue já, na parte de organização e agenda, você já consegue fazer isso, tá bom? O nome desse método que ele usa aqui chama método Kanban. Não sei como é que escreve, mas é assim. Kanban.
método Kanban, que é esse método que você consegue colocar prioridade, por isso que eu gosto muito do Todoist. Você coloca prioridade, você coloca o dia que você agenda e qual projeto que ele pertence, se é um projeto pessoal, um espiritual, se é um projeto da faculdade, tá? Então você consegue utilizar bastante o Todoist, certinho? Ufa, essa aula ficou grandinha também, né? Mas conseguimos, vencemos aí mais essa aula, né? E como atividade, sim, você vai ter uma atividade. Qual que é a sua atividade? Até a próxima semana, eu quero que você vai fazer uma lista. Você vai fazer uma lista com tudo que você tem da sua cabeça. Então você pode usar tudo que foi importante, tá? Coloca tudo. Você vai fazer a etapa 1, tá? Do método. Depois disso, você vai fazer uma nova lista. Aqui você vai utilizar a etapa 2. E essa nova lista são só coisas que você respondeu sim na etapa 2, tá? Então essa é a atividade. Você vai pegar lá seu cérebro, sua mente, vai esvaziar ela, vai jogar tudo aqui nessa lista. Nessa lista você vai fazer tudo que você tem. Você vai responder se é importante, se não é. Se for importante, você vai colocar nessa segunda lista, tá? Nessa segunda lista, então aqui você vai utilizar o método 3. E a partir disso aí, você vai construir a sua lista semanal. Então nessa lista semanal você vai colocar todas as suas atividades que você acha importante aí da tua semana, tá? Então tudo que naquela semana, então essa aqui é uma lista geral, chamado de backup de importância. Isso aqui é um backup geral. Essa lista você vai fazer uma vez só, tá? Depois você passou o método 2, risca essa lista aqui, tá? E aí tudo que foi importante, que o seu cérebro mandar pra você fazer, você vai passar pra onde? Você vai analisar e vai passar aqui, ó. É importante, tem que fazer, você vai colocar no backup aqui, tá bom? Backup de importância. E aí, através do backup de importância, você vai criar sua lista semanal. E através da sua lista semanal, então, deixa eu fazer aqui. Semanal. Você vai fazer isso todo domingo, todo sábado. Acho que você achar melhor, se o domingo for seu dia de foco, você pode fazer isso no sábado. Na sua lista semanal, você vai organizar a sua semana. Então, segunda, terça, quarta e assim por diante, tá? E aí você vai colocar as atividades na segunda-feira, por ordem de prioridade. Depois na terça-feira, depois na quarta-feira, beleza? Você pode usar o Trello ou o Todoist. Todos os dois, tá? Você baixa aí na loja de aplicativos, tanto do iPhone ou do Android, né? Que é a Google Play, tá bom? Minha opinião, eu recomendo, acho que fica melhor, principalmente pra questão de organização semanal, o Todoist. E pra você criar sua lista, você pode usar o Notas. Ou, que eu gosto também, que é o Evernote, tá? Deixa eu escrever Evernote. Se eu tivesse o biquinho, se funcionasse, tudo junto, Note. Que você também baixa em todas as lojas, é gratuito, tá? Não paga nada. Isso aqui é um V, tá? Evernote, acho que é isso, Evernote. Não sei como é que escreve Evernote. É isso mesmo, Evernote. Só olhando aqui, é isso aí. Então, você coloca lá a sua lista. Então, todas as suas listas, você coloca tudo no Evernote. E aí, no final de semana, você vai pegar essa lista do Evernote e vai jogar, ou do Notas, vai jogar pro To-Do-List. E o To-Do-List vai fazer pra você essa daí, conforme a prioridade das atividades, tá? Durante a semana, beleza? Então, essa é a sua atividade semanalzinha pra tu fazer, pra gente começar já no controle aí da sua vida, tá? Ah, Bruno, e qual área que eu vou escolher? Primeira área que você vai escolher, pra você resolver. Você vai criar essa lista só com essas atividades, né? Que é a faculdade. Só coisas da faculdade, tá? Então, coisa mais simples, só coisas da faculdade, você vai colocar e vai criar essas listas semanais de coisas que você tem que fazer da faculdade. Apenas isso. Fechou? Então, é isso, essa tarefinha. Espero que tenha te ajudado, né? Se você gostou, você já sabe, deixa seu likezinho aí, curte, compartilha, escreve nos comentários os erros, o que eu falei de errado, como é que eu posso melhorar a aula, o que foi bom, o que não foi bom, ponto positivo, ponto negativo, enfim. Vai me ajudando aí para que cada aula eu possa fazer algo melhor, tá? E se tiver dúvidas também deixa nos comentários que eu vou tentar te ajudar aí o máximo possível, beleza?
É isso aí então, espero que você tenha gostado, faça a sua atividade e nos encontramos semana que vem. Ah, lista também, lista não, as fontes vão estar embaixo, né, site do Todoist, do Trello, explicando como é que forma, como é que aplica o GTD nessas ferramentas também, tá, tem um passo a passo lá também, e todas as fontes que eu tirei para pegar as informações para trazer essa aula mais aprofundada para você aí, pro seu dia a dia, beleza? Chegamos aí mais no final da aula, mais um passinho aí num objetivo futuro que é, vamos eliminar a ansiedade e depressão aí no meio acadêmico médico, beleza? Vamos acabar com isso e de forma simples, reduzindo o estresse, que a faculdade já é difícil, já é apertada, então a gente tem que reduzir esse estresse, tá bom? Então espero ter te ajudado, um forte abraço e até mais!